mas tu é que fazes tudo isto. Sim. Não achas que ter uma equipa que está de acordo com a tua filosofia poderia facilitar no trabalho? Facilitaria, só que alguns ainda não estão dispostos a trabalhar sem ganhar nada, porque no momento não se ganha ainda nada. Eu passo as informações, tudo é pelo love, pelo basquetebol angolano. Tudo, no momento, é pelo basquetebol angolano. Então, já convidei algumas pessoas para trabalharem comigo. Epa, a adaptação é extremamente difícil, porque o conteúdo postado não é um conteúdo que você vai ao Google logo encontras. Não é um conteúdo que vais ao Instagram logo de caras te das com o conteúdo. É extremamente difícil. Ok. Porque, primeiro, tu vai ter que saber quantos jogadores tem angolanos que têm nos Estados Unidos. É um trabalho. Quantos estão na Tuga? Tu tens que monitorar esses todos os jogadores. Tens que decorar os nomes todos, as equipas, a altura. Mas ainda assim são tantos jogadores e tu nem consegues dar conta de todos. Epa, Mas como é que tu começas a descobrir que em um determinado país tem um angolano que está em uma determinada liga? Quais são as tuas fontes? chega um momento em que as informações só te chegam já. É assim. Ok. Chega um momento, eu falo, não, tem um meu primo, joga, não sei se ele joga, imaginemos, na Inglaterra. Eu falo, oh, tens um primo interessante, enviamos os dados dele. Essa pessoa vai enviar, e epá, depois escrevo a matéria e envio. E eu fico a conversar por um tempo com o mesmo. Ok, Nesse então tu momento, também mantens contato com os jogadores que estão lá. tem que manter em contacto, bro, porque qualquer novidade, esses jogadores te passam, porque há um nível ainda em que as informações dos mesmos não tá na mídia. Então eles também, de certa forma, querem ser conhecidos aqui localmente. Exato. Ok. Porque os jogadores deveriam ter consciência de que a mídia e os mesmos, né? Os jogadores têm que estar de mão dada. Porque não basta tu jogar e as pessoas não saberem o que é que você está a fazer. E quais foram esses jogadores que, de certa forma, já abraçaram o teu projeto e começaram a dar props para a tua cena? São muitos, inclusive o Silvio, já até quando ainda estava nos Kansas State, na Universidade de Kansas, ofereceu-me uma t-shirt de treino, Bruno Fernandes, até a família dele também já deu próprios, entrou em contato comigo na altura, quando ele ingressou à NBA. São vários, são vários. E quais são aqueles jogadores que, de certa forma, tu tentaste te impulsionar e não houve nenhum feedback? Também são vários. Quais? Mas, Vamos lá. Quais são estes? Porque, pô, nem todos aceitam fazer parte do projeto logo de início. Eles estão focados em outras coisas. Vem um cara, envia uma mensagem para tentar saber informações. olha, e falando sobre isso é complicado. Imagina, eu quero falar sobre um jogador. Imaginemos, vi algo interessante e eu quero falar sobre ele. Tu conheces o primeiro nome do jogador, ou só o nome que o mesmo é chamado nas ligas de basquetebol, mas tu não tens mais informação sobre o mesmo, informações do gênero, tipo altura, se tem quantos metros, se tem quantos anos, estás a ver? E nós aqui na banda não temos um site onde tu vais e encontras logo essas informações. Tu precisas entrar em contato com o mesmo. Tu envias mensagens hoje, se calhar só te vem a mensagem só vem depois de um mês, e aí já começa a complicar. Uns até nem respondem nunca. Quais foram estes que nunca te responderam, nunca te deram nenhum feedback? Aproveite para ver se te dão feedback, porque também é muito difícil responder nas redes sociais, tendo em conta o número de mensagens que entra. Imagina, tu tens 1000 mensagens e tu tens pouco tempo de estar ali, porque há quem entra para as redes e quer simplesmente ver uma mensagem, um post que Não, alguém o fez. mesmo acontece comigo. Tem vezes que alguns miúdos, né, que jogam fora, entram em contato comigo para dar a conhecer que estão, que estão na diáspora. Porque no Instagram tem aquelas mensagens que ficam ocultadas, por ele não ser teus seguidores, por ele não te seguir ainda no momento e você não seguir de volta. A mensagem fica lá no pendente, ok? Então, para tu veres aquilo, você tem que ser num dia em que não tens nada a fazer e vai lá bisbilhotar a fundo o Instagram. Ok. Yeah, só assim. Ainda eu vi uma mensagem de um jovem que está, deixa-me lembrar, em Portugal, Francisco Miguel. Fiz o post dele ontem ainda, mas ele já tinha entrado em contato comigo. Não, o Francisco Miguel não.
Um jovem que está neste momento na Canária Basketball Academy, que é uma das melhores academias do mundo, uma academia de elite que está situado em Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha. É um angolano, Venâncio Miguel. Espero não estar me enganando no nome, são tantos nomes, mas ele enviou uma mensagem no dia 25 do mês passado. Tu só respondeste ontem? Há 2 dias. Uau, tu também estás a agir como as estrelas. Não, é que não estava, porque eu tenho o principal, tenho o geral, nem no principal, nem no geral a mensagem dele estava lá nos ocultos, lá Então embaixo. tu, como já tens essa informação, tens que começar a fazer vistoria. Sim, por isso é que eu vou sempre nos ocultos para ver se tem uma novidade, se tem alguém que entrou em contato comigo e tal, vou sempre. Às vezes fico lá, às vezes faço 1 ou 2 dias sem ir, mas quando tem oportunidade entro para os ocultos. Em questões de marketing, como é que é feito o marketing, a gestão da página? Porque tendo que tu fazes tudo sozinho, porque nesta questão de mensagens, sendo que tu tivesse uma equipa, pelo menos um amigo que pudesse trabalhar contigo, já é tudo mais fácil, porque mesmo agora tu sendo conhecido, acredito que é mais fácil tu encontrar alguém que queira trabalhar contigo. Mas como é que tu lidas com o marketing para divulgar os teus posts? Ou tu só crias e postas e tudo? Crio posto só. E os seguidores vão aparecendo ao longo do tempo. Exato, crio, posto e partilho em alguns grupos de basquetebol. Ok. Grupos nacionais e estrangeiros. Ok. Moçambique, Portugal. Mas como é que é essa interação? Numa semana tu consegues quantos seguidores? Uma semana... quando há informações interessantes, informações tipo que postei há 3 dias ou 4 do Carlos Moraes, informação sobre o Carlos Moraes, onde um jornalista... Melhor exato, um jornalista jogador africano a jogar em África. E informações como aquela que tem muita interação, acho que num dia eu posso conseguir mais de 100 seguidores, sim, num dia. Porque aquele post, acho que nesse momento está com mais de 200 partilhas e 300 e tal comentários. Uau! Isso é incrível, mas como é que tu te sentes ao ver esses números? Sentes que esse número é o número que tu desejavas ou sentes que ainda falta mais? Como dizem, o ser humano é um ser, passa a redundância, insaciável. Quer mais. Nunca está satisfeito. Mas ainda assim, esse não foi o melhor post que eu já fiz. Okay. Teve um post de uma jogadora angolana chamada Teresa Mbemba, que está nos Estados Unidos, joga no Juco College. Vi este post. Sim, aquele post acho que alcançou 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Uau. E quantas pessoas interagiram? Alcançou 1 milhão. 1 milhão de pessoas, bro. A interação eu já não vi, mas o número de likes foi, acho que 48 mil likes. Uau. Acima de 10%. Não, acima de 10% não. Está por ali uns 5%, 4%. Em termos de reações. Que já é qualquer coisa. Eu assustei, bro. Mas como é que tu vês o número? Como é que tu reages quanto aos números? Quando vejo que os números estão a baixar, fico insatisfeito comigo mesmo. Vejo que não estou a trabalhar o suficiente, então tenho que fazer os possíveis para dar a volta à situação. Ok. Porque eu tenho, por dia, normalmente faço 2 a 3 posts. Por dia, 2 a 3 posts. Porque as informações postadas são mesmo escassas. Não é tipo em outras páginas, em 3, em 4, 5 minutos tem sempre, imaginemos uma página de esporte, em 3, 4, 5 minutos tem sempre novidades. Cristiano Ronaldo tocou numa pedra, se lesionou, vão postar. E a minha, se fosse também ligada à NBA também teria muito conteúdo, só que não. É um conteúdo exclusivo, angolanos que atuam na diáspora e alguns que estão aqui. Se vocês notarem, eu dou mais primazia aos jogadores com idade de formação e alguns até 25 anos.
Ok. Mas entrando nessa senda, não é para não termos uma determinada escassez de informação para os nossos seguidores e alguns que ainda não se tornaram nossos seguidores, subscrever o nosso canal é uma das melhores coisas que você vai fazendo, mas para além de subscrever o nosso canal, faça a sua doação. Ajude-nos a crescer, fazendo a sua doação do montante que tu bem entenderes. Tu podes fazer a doação pelo IBAN abaixo, que são as coordenadas nacionais, bem como também podes usar as coordenadas internacionais, ou se tu tens o valor no PayPal, podes também usufruir do nosso e-mail que está no ecrã. Ok? E no rodapé você poderá encontrar as informações das empresas que fazem com que tudo isto aconteça. Ok?